Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar de um assunto muito comentado aqui no grupo e que muitos perguntaram, né, porque não sabia o que era, sobre o príncipe da Pérsia. Essa passagem ela está em Daniel capítulo 10. Então, para vocês entenderem, eu vou fazer um resuminho aqui do que se trata essa passagem. Bom, Daniel, nesse período aqui, Daniel, ele estava buscando a Deus, ele teve uma visão que teria uma guerra prolongada. E para ele ter entendimento dessa visão, ele começou a orar e jejuar durante 21 dias, para que o Senhor mostrasse para ele, né, para que o Senhor explicasse como seriam esses dias prolongados de guerra. Mas o que aconteceu? Ele não obteve resposta. E ele se entristeceu, porque ele buscou a Deus em consagração e se entristeceu. E nesse período, após ele buscar a Deus incessantemente, um anjo apareceu para ele. E esse anjo era um homem vestido de linho, né? Pela passagem aqui, fala que o seu corpo era como turquesa, o rosto parecia um relâmpago, os olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como a cor bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E naquela visão, né, os homens que estavam com Daniel, eles não aguentaram, o temor foi tão grande que eles fugiram, esconderam-se, e só ficou Daniel. E nele, né, pelo que ele fala, não restou força nenhuma, tamanha era a formosura, e ele desmaiou. E depois ele acordou com as palavras do anjo, né, falando para ele que não temesse, né, que desde o primeiro dia que ele começou a consagração dele, o Senhor escutou as orações, né, e mandou o anjo, né, que era ele, para vir ter com Daniel. Mas o que aconteceu? O príncipe da Pérsia o atrasou por 21 dias. Ou seja, teve uma batalha espiritual e o príncipe tentou atrapalhar a bênção de Daniel por 21 dias. Nisso, o anjo fala que ele pediu ajuda até para o anjo Miguel. Ou seja, a batalha foi tão travada que o inimigo tentou impedir, né? Impedir que a bênção chegasse. Teve uma guerra, uma batalha espiritual, né? E ele só pôde chegar até Daniel após esse período, né? Ou seja, dá para entender que eles ganharam a guerra, essa batalha. Então, nisso ele falou para Daniel, daí ele explicou que não era para Daniel temer, né? Que Deus seria com ele, que Deus estaria com ele. Então, o que a gente sempre fala é que a gente tem que fechar a boca. Na realidade é isso. Porque às vezes a pessoa fala demais e ela fala até o que ela não deve. Fala de algo que ainda não aconteceu. E o que acontece? O príncipe da Pérsia, que anda ao derredor, pronto a nos tragar, ele pega isso, usa isso e tenta atrapalhar. Por isso que nós temos que usar as armas espirituais, né? Então é a oração, é o jejum, né? Na palavra do Senhor fala que castas de demônios só saem por meio de oração e jejum. Então é isso que nós temos que fazer. E além disso, nós também temos que vigiar. É sempre assim, estar vigilantes, orar e vigiar. Não falar algo que ainda não aconteceu. Uma coisa assim, é você, pela palavra, você profetizar, né? É diferente, é pela palavra você profetizar aquilo que está na palavra. E não o que você quer porque está de acordo com o sentimento do teu coração. Porque aquilo ali tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Mas tem coisas que você não pode falar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. Teve uma vez que eu achei que meu casamento tinha sido restaurado. Não tinha sido ainda, meu esposo não tinha voltado para casa, mas ele se aproximou muito, né, de mim, das minhas filhas, sempre me chamando para almoçar, para jantar, passava aqui para deixar as coisas para mim, coisas que ele não fazia, que ele já não entrava mais dentro de casa. E isso eu achei, eu falei, nossa, meu casamento já, Deus está amolecendo o coração do meu esposo, meu casamento está restaurado. E comecei a falar, comecei a glorificar a Deus, mas não era o momento. Porque no fundo do meu coração eu tinha aquela dúvida, mas será?
sabe? Porque em momento algum ele falou, eu quero voltar com você. Em momento algum ele quis pegar as coisas dele e trazer de volta para casa. Não, isso não aconteceu. Então, eu tinha isso no meu coração, mas eu já comecei a falar, já comecei a glorificar. O Senhor nem tinha completado aquela obra na minha vida, eu já comecei a comentar. O que aconteceu? Príncipe da Pérsia apareceu e impediu a benção. Teve uma discussão, meu esposo falou que eu não mudei nada e foi embora novamente. Foi embora sem nem ter voltado, né? Mas aí eu fiquei muito revoltada, porque eu falei, Senhor, eu estava te buscando, Senhor, estava tudo certo, né? O Senhor me prometeu aqui na palavra, mas aconteceu tudo isso. E daí meu esposo foi novamente e eu me vi no deserto, assim, mais ardente ainda. Só que nesse período, eu comecei a buscar verdadeiramente a Deus e falei para Deus, Senhor, se o Senhor quiser restaurar meu casamento, eis-me aqui. E se o Senhor não quiser restaurar, eu também vou entender. O que o Senhor tiver para mim, eu quero, porque eu sei que os seus planos são maiores que os meus. Nunca deixei de orar pelo meu esposo, sempre orei. Só que eu não ficava mais aquela ansiedade, né? Então era aquela coisa, era viver, né? E vivia minha vida, orava quando eu tinha que orar, buscava ao Senhor, clamava pelo meu esposo, às madrugadas, no momento que eu ia orar, mas eu saía daquela oração, aquilo não me doía, eu esquecia. Na realidade, é que nem a amiga Rose fala, né? Que nós não temos que viver esperando, né? Nós temos que esperar e viver também. Você espera em Deus, mas você vive. Né? Então você não fica só naquela ânsia, esperar e deixar de viver, esperando só a volta do cônjuge. Não, você vive a sua vida e você espera em Deus. Ou seja, espera vivendo, né? Não fique na espera morrendo. Muitas pessoas estão na espera morrendo, se arrastando, e não é isso que Deus quer. Então, nós temos que ter o discernimento de não falar, né? Muitos do grupo já sabem, comemoraram antes do tempo, o príncipe da Pérsia veio e roubou a bênção, né? Na realidade, não roubou, atrasa, porque quando o Senhor tem um plano, o Senhor sabe como agir. Então, o Senhor manda anjos, como mandou Miguel, né, para ajudar o outro anjo, e assim chegou a benção de Daniel, chegou a resposta de Daniel, e assim o Senhor também faz. Só que o inimigo, ele faz de tudo para atrapalhar. Então, nós já vimos várias vezes, várias pessoas glorificando no grupo, né? Olha, amanhã eu vou ter um encontro com a minha esposa. Nossa, estou ansioso. Olha, ela aceitou conversar comigo. E no outro dia acontece tudo errado e não dá. A pessoa fica falando, nossa, estava tudo certo, mas o príncipe da Pérsia atrapalhou. Ou, por exemplo, a pessoa não tem a certeza daquilo que Deus fez e ela fala, não, porque Deus fez, está tudo certo, está tudo certinho, se decepciona. O que acontece? Outra frustração. Então, não fale antes da bênção acontecer. Espera, aguarda. É que nem eu falo, quando realmente o Senhor restaurou meu casamento, que meu esposo voltou para casa, eu não tive dúvidas nenhuma que era a restauração do meu casamento. Não tive dúvidas. A certeza no meu coração, eu não fiquei com dúvida. Foi aquela certeza, Senhor, agora eu sei que o Senhor restaurou. E foi isso que aconteceu. O Senhor restaurou, não tive dúvida nenhuma. Mas é aquela coisa, problemas todos terão, né? Quem é casado sabe, é a convivência, mas com Deus na frente, com Cristo na frente, nós não temos perdas, nós temos um direcionamento. E se formos cristãos verdadeiros, nós vamos seguir aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E assim nós vamos prosseguindo cada dia, nos fortalecendo mais através da palavra de Deus. Então, nós vemos aqui que Daniel ficou triste, porque ele não teve a resposta no momento que ele buscou. E muitas vezes você também está triste, porque você fala, Senhor, eu oro, né? Eu oro, não consigo fazer outra coisa, a não ser buscar pelo meu casamento, eu não faço outra coisa, Senhor, o Senhor não está vendo o meu empenho, e mesmo assim eu não tenho resposta. Mas será que o príncipe da Pérsia não está travando uma batalha espiritual lá com o anjo para entregar essa resposta a você? Então, meu conselho hoje é realmente orar, se consagrar no jejum e na oração, porque caça de demônio só sai com jejum e oração. E muitas vezes aquilo que a gente fala, que sai da nossa boca, o inimigo escuta sim. Ele está ao derredor querendo nos tragar o tempo todo. Então, é oração e vigilância.
é orar, mas também vigiar, né? Nós temos que saber que o Senhor, o projeto dele é a família, né? O bem maior que ele quer para nós é de nós estarmos junto com as nossas famílias, porque isso foi ele que criou, foi o projeto dele, né? Nisso, quando ele nos criou, era para quê? Para procriar e viver felizes em família. Então, ele não vai contra a sua própria palavra. Mas os inimigos, né, porque tem vários, né, são castas, né, são potestades, eles fazem o possível para atrapalhar a nossa bênção. E se nós não tivermos posicionado corretamente, né, é o que eu já falei em outros áudios, você está buscando a restauração do teu casamento, mas você está ali com o pé no mundo. O inimigo vai usar aquilo ali para te atrapalhar, né? Então, se o inimigo vê uma brecha, ele vai querer entrar. No momento que você fechar todas as brechas, não tem por onde ele passar. Ele pode atrasar sim, mas a sua bênção vai chegar de qualquer forma. Porque aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. O Senhor, ele não é homem para que minta, ele nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é assim, sim, não, não. Né? Então, nós temos que sair fortalecidos dessa palavra, crendo que o melhor de Deus nós vamos ter. Né? Assim como Daniel. Daniel perseverou em oração. Né? Ele continuou, ele ficou abatido sim, porque nós somos carne, nós nos abatemos, tem coisas que acontecem, situações que vocês ficam muito frustrados. Eu já fiquei várias vezes frustrada. Mas o Senhor, ele nos dá um dia novo todos os dias. E quem sabe o dia do anjo aparecer para você não é hoje, não é amanhã, né? Porque eu tive muita experiência com Deus. E eu falo aqui para vocês que a minha experiência com Deus, ela foi tremenda. Teve um dia que eu estava muito triste, fui buscar uma palavra. Eu até falo assim que essa palavra foi uma palavra que me confortou demais. Porque eu tinha tido uma discussão com meu esposo, né, e nós tínhamos falado em divórcio. E eu fui triste, pensando, Senhor, será que não é isso mesmo? Será que não é para eu ficar livre? Porque vem esses pensamentos quando você está no deserto. E eu fui buscar a palavra, fui na igreja sozinha, sabe? Eu estava acabada, sentei ali no último banco, assim, sabe? Pensando, Senhor, fala comigo. E nesse dia, nessa palavra, caiu aquela parte do azeite da viúva, o aumento do azeite da viúva. E eu fiquei triste, porque eu falei, Senhor, geralmente quando tem a exortação dessa palavra, é sobre bênçãos financeiras, né? Sobre aumento, né, de algo. E no meu casamento, essa palavra não vai se encaixar. E esse irmão que estava pregando a palavra era um irmão de fora, né? E ele estava só passando pela cidade, porque ele foi num casamento em uma outra cidade, e ali era caminho, ele parou, tinha amigos e chamaram ele para atender o culto. E ele exortou aquela palavra, realmente foi sobre o que eu estava pensando, que era sobre a situação financeira do país, para o crente não se preocupar, porque aqueles que confiassem em Deus, estivessem com Deus, podia mudar a reforma que for, mas Deus estaria com ele, que Deus não deixaria faltar nada. Foi questão assim de providências, né? Foi assim, a porta que Deus abre ninguém fecha, vou te preparar algo melhor, mas não falava nada de casamento, só que o horário do culto já estava encerrando. E esse irmão levantou e falou assim, irmãos, vamos encerrar agora, né? Porque já tá dando horário. Só que daí ele falou assim, só que antes eu tenho que falar com uma pessoa que veio buscar uma resposta. Eu não posso encerrar esse culto sem falar com essa pessoa. Falou bem assim, você veio aqui hoje para buscar uma palavra, porque na tua casa teve uma discussão e o assunto foi divórcio, separação. Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu te digo, não vai haver divórcio. Aquele intento do inimigo, que o inimigo tramou, o Senhor está rasgando agora. Não vai ter divórcio, não vai ter separação. E quem está dizendo aqui é esse aqui, ó, que o nome dele é todo poderoso. Apontou para uma placa, assim, que estava escrito em nome do Senhor Jesus. E ele falou assim, então, vá em paz para a tua casa, porque você veio buscar essa palavra e hoje o Senhor te diz, não vai haver separação. No nome da separação, o Senhor rasga esse intento e o Senhor coloca união, tá? Eu estou vendo a tua família prosperar. Vai em paz com essa palavra. Gente, aquela palavra foi comigo. O anjo veio e falou comigo. Aquilo ali não teve rei da Pérsia, não teve nada. Aquela palavra entrou no meu coração e eu acreditei. Eu me apeguei naquilo que o Senhor me disse. Então,
eu digo a vocês, não se desesperem, não comece a falar para um e para outro, buscar de um e de outro, não. O que o Senhor tem para falar com você é particular, é entre você e Deus. Vai no culto que Deus vai falar com você. Abre a palavra que o Senhor vai falar com você. Né? Não esteja falando aos quatro ventos para ter uma opinião, porque muitas vezes pode te confundir. E quando o Senhor fala verdadeiro com a gente, essa palavra ela entra no nosso coração, assim como foi o anjo com Daniel, sabe? O vislumbre da visão do anjo ali foi tão imensa que ele não teve força, ele perdeu a força, tanto que ele desmaiou. E assim é a palavra de Deus, quando ela entra verdadeiramente no nosso coração, nada e nem ninguém impede o agir de Deus, porque você sente a virtude daquela palavra. Então, quando acontecer alguma coisa, você vê, sabe, uma faísquinha de esperança, a sua esposa te procurar, falar com você, te dar uma carona, o seu esposo vir te chamar, não sai por aí falando não. Aguarde, fala, Senhor, eu estou vendo o seu agir. Eu estou vendo, Senhor, eu creio que a minha vitória está próxima. Aí sim, quando Deus te dá a vitória, aí você testemunha a obra linda que Deus fez na tua vida. Você pague aquele voto que você fez, sabe? Você glorifica o nome do Senhor, porque é isso que o Senhor quer, que você o glorifique de alma e coração. Amém? Espero que essa palavra entre no coração de todos vocês e que nós possamos ainda contemplar muitos testemunhos vindos da parte de Deus. Amém?